Vamos pedir ao Senhor que continue a falar em nossos corações esta noite. Amém, queridos. Soberano, eterno Deus e Pai, Deus querido, Deus de amor. Mais uma vez, ó Pai, estamos diante da Tua presença, pedindo ao Senhor que continue a falar em nossos corações, derramando sobre nós a Tua graça, o Teu poder, através da Tua palavra nesta noite, em nome de Jesus. Ainda de pé, queridos, por favor. Irmãos, eu vos saúdo a todos com a paz do Senhor. Amém. Amados, graças a Deus por esta oportunidade. Queridos, os irmãos podem se sentir à vontade para se sentar. 1 Samuel, capítulo de número 14. Nós iremos ler os versículos de número 1 ao versículo de número 6. 1 Samuel, capítulo 14, versículo 1 ao versículo 6. Isso, meus irmãos, que nós ouçamos somente o folhear das folhas da palavra do Senhor. Capítulo 14, versículo 1 a 6. Então logo nós terminarmos de ler, eu peço a gentileza que os irmãos mantenham a sua Bíblia aberta. Nos diz assim a palavra do Senhor: Sucedeu, pois, que um dia disse Jonatas, filho de Saul, ao moço que lhe levava as armas: Vem, passemos a guarnição dos filisteus, que está lá daquela banda. Porém não fez saber a seu pai. E estava Saul na extremidade de Gibeá, debaixo da romeira que estava em Migron, e o povo que havia com ele eram 600 homens. E Aías, filho de Aitube, irmão de Icabó, filho de Finéias, filho de Eli, sacerdote do Senhor em Siló, trazia o éfode. Porém o povo não sabia que Jonatas tinha ido. E nas passagens pelas quais Jonatas procurava passar a guarnição dos filisteus, desta banda havia uma penha aguda, e da outra banda uma penha aguda. E o nome de uma era Bozes. Se você estiver com a caneta, eu gostaria que você circulasse esta palavra. E o nome de uma era Bozes, e o nome da outra Sené. Uma penha para o norte estava de fronte de Miquimas, e outra para o sul, de fronte de Gibeá. Disse, pois, Jonatas ao moço que lhe levava as armas: Vem, passemos a guarnição desses incircuncisos, porventura operará o Senhor por nós, porque para o Senhor nenhum impedimento há de livrar, com muitos ou com poucos. Qual era o nome das duas penhas? Qual era o nome das duas penhas? É sobre isto que nós vamos falar esta noite. Amados, os dois livros de Samuel, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas e 2 Crônicas, são daqueles livros que são entendidos como parte da história da nação de Israel. Semelhantemente, quando nós olhamos para esses livros, mais propriamente a partir do capítulo 7, verso de número 12, onde está ancorado o tema das festas ou das nossos dias de festas para esses 3 dias,
ali está registrado não só a forma pela qual Deus trabalhou para libertar o povo, bem como uma transição, por assim dizer, da forma de governo pela qual o povo israelita estava acostumado. É sabido dos irmãos, e eu quero apenas relembrá-los, para que nós possamos caminhar a passos firmes na palavra que o Senhor tem para nós esta noite, que anterior ao capítulo de número 10 do livro de 1 Samuel, é conhecido a forma de governo como teocrático. O que é isto, pastor Ricardo? Toda forma de governo, ou todas as diretrizes de governo, elas vinham diretamente através das mãos de Deus. Não havia uma opinião humana para dar um segmento, uma diretriz, para que o povo pudesse caminhar. Os irmãos percebam então que neste modelo e nesta forma de governo, Deus não está somente ditando o ritmo da política daquele povo, mas Deus está controlando não só a política, mas muito mais do que a política, a saúde espiritual deste povo. Haja vista que, pela forma de governo teocrático, Deus está ditando as regras, os preceitos que dizem respeito à forma de culto, à conduta de vida, à parceria que o povo poderia ou não ter com as nações vizinhas, e por aí vai. Quando eles vencem os filisteus, no capítulo de número 7, entendendo que Deus havia operado um grande milagre, o Senhor então coloca nos lábios do profeta Samuel a expressão que está registrada no verso de número 12: até aqui nos ajudou o Senhor. No capítulo de número 8, a partir do verso de número 1, os irmãos vão de se lembrar que Samuel envelhece. Envelhecendo-se então Samuel constitui os seus 2 filhos, para que estes então prosseguissem no ofício de juízes diante da nação de Israel. Esses 2 garotos, eles tinham um problema. Qual o problema, pastor Ricardo? Eles não guardaram a palavra do Senhor no seu coração. Por melhor dizer, ou por trocar em miúdos, esses 2 garotos, eles não tiveram o cuidado, não tiveram o zelo de observar a palavra do Senhor. Dentro disso, diz a palavra do Senhor que os anciões de Israel descem até Samuel com uma palavra e com um interesse. Qual era a palavra e qual era o interesse? Para que Samuel então, como não desse mais conta de julgar a nação de Israel, Samuel permitisse que eles escolhessem dentre o povo um rei, haja vista que os seus filhos não estavam cumprindo de acordo a função que lhes era ortogada. Pois bem, Samuel se entristece, Samuel vai orar ao Senhor, Samuel vai buscar ao Senhor. Nessa busca para com o Senhor, Deus abre-lhe então o seu coração. O Senhor chega a dizer ao profeta Samuel que o povo não estava rejeitando a ele, mas estava rejeitando a Deus. Deus então entrega algumas observações para Samuel, para que este passasse ao povo, para que o povo tivesse noção o que era ter um governo humano ditando as regras sobre a vida deles. Iria-lhes lhe cobrar impostos, iria lhe colher o melhor da terra, o melhor do gado e por aí vai. Este rei então, ele poderia, como é dito em toda a história da nação de Israel, ele poderia interferir na forma, no modelo de adoração do povo. Samuel então vai para o povo, mesmo antecipando eles de todas essas dificuldades. Diz o texto sagrado que eles não se demoveram da sua ideia, mesmo assim eles queriam um rei. Então, meus queridos irmãos, nós saímos do capítulo 8,
Chegamos no capítulo de número 10, verso de número 1. É bom que você acompanhe com a sua Bíblia aberta. Diz a palavra do Senhor então que um jovem da tribo de Benjamim, ele está procurando as jumentas do seu pai. Qual é o nome deste jovem? Saul. Saul é um homem alto, bonito, forte, adestrado na guerra. E a palavra do Senhor diz que nessa busca pelas jumentas do seu pai, não alcançando êxito, ele decide ir até a casa do profeta Samuel. Chegando à casa do profeta Samuel, Deus abre a visão de Samuel, dizendo a ele que estava diante dos olhos dele o próximo capitão, o rei de Israel. Capítulo de número 10, verso de número 1 de 1 Samuel registra o texto sagrado que Samuel derrama azeite sobre a cabeça de Saul, de tal modo que a partir daquele momento Saul estava sendo habilitado, Saul estava sendo capacitado. E como vai de encontro à ideia de muitas pessoas que dizem que a escolha de Saul foi uma escolha do povo, eu quero lhe dizer que não foi. Saul foi tão escolhido por Deus como foi Davi. Saul foi uma escolha de Deus. Saul estava também nos planos de Deus. Saul estava também dentro dos propósitos divinos. A intenção de ter um rei era do povo, mas a escolha do rei foi de Deus. Repito, a intenção de ter um rei era do povo, mas a escolha do rei sempre ficará nas mãos de Deus. Deus nunca deixou, nunca vai deixar com que homem constitua homem. Na obra de Deus, nós podemos ter uma intenção, aquele vai bem, aquele dará certo, mas a palavra final, a escolha, a separação e a capacitação sempre virá das mãos do Senhor. Foi assim que Jesus Cristo disse em João capítulo 15, verso de número 16: não escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. Por mais que nós tenhamos a intenção de constituir alguém, este alguém só será constituído, só irá ascender a um posto e a algum cargo, exercer alguma tarefa na obra de Deus, se a boa mão de Deus estiver estendida sobre este e sobre esta. Foi assim que aconteceu com Saul. Saul está então ungido por Deus, capacitado por Deus, escolhido por Deus, separado por Deus. E qual foi o contexto que motivou a escolha de um rei? Foram dois. Primeiro, os filisteus que estavam no encalço do povo de Israel. Segundo, a falha dos filhos de Samuel. Como agora nós saímos do capítulo de número 10, adentramos no capítulo de número 13 e 14, ainda com os filisteus sendo a pedra no caminho da nação de Israel. Agora perceba que os filisteus eles adotam um método diferente de servidão e de escravidão. Agora eles estão num método parcialmente pacífico. O que é isso, pastor Ricardo? Se você ler o capítulo 13, versículo de número 19, os irmãos irão perceber que há uma tensão de guerra entre a nação de Israel e os filisteus. Mas agora a nação de Israel está impossibilitada de atacar os filisteus, e os filisteus também não lhes atacam. Perceba então que ainda não é uma guerra, só há uma tensão. De um lado, minha irmã, a nação de Israel querendo atacar, querendo se defender. De um outro lado, há os filisteus somente esperando qual será a reação dos israelitas. E isto porque a
A Bíblia diz no verso de número 19 que em Israel não tinha nenhum ferreiro. Olha, meus irmãos, perceba que naqueles dias o ofício de ferreiro era um dos mais importantes que se tinha. Por quê, pastor Ricardo? Porque o ferreiro fabricava a lança, o ferreiro fabricava o escudo, o ferreiro fabricava a espada. Agora perceba que há um acordo que nós chamamos de acordo tácito. O que é isto, pastor Ricardo? É um acordo não formal. Isso não estava formalizado, mas era como se fosse um acordo. Vocês não vão ter capacidade de nos atacar. Por que disso? Porque vocês não têm ferreiro. Eles não se preocuparam em fazer uma campanha do desarmamento. Leva-se a espada, leva-se os escudos e leva-se as lanças. Não, porque chegará um dia em que aqueles que empunham a espada não darão conta mais de erguer as suas espadas. Chegará o dia em que aqueles que empunham a sua lança não darão conta mais de empunhar as suas lanças. Então qual o acordo que se faz? Nós vamos contratar todos os ferreiros. Vai chegar um momento, vai chegar uma oportunidade em que eles irão querer levantar-se para se defender, ou levantar-se para atacar, mas eles irão perceber que não tem ferreiro. Nós iremos então pegar no ponto em que eles imaginam ser fraco, mas é o ponto mais importante para todo um exército: aquele que fabrica a lança, aquele que fabrica a espada e aquele que fabrica o escudo. Agora perceba que Israel está acuado. Israel agora está querendo atacar sem ter poder de fogo. Israel está agora querendo se defender sem ter nenhum armamento. Agora, se os irmãos perceberem, no verso de número 22, ainda do capítulo de número 13, a Bíblia diz que não se achou lança e não se achou espada. Só havia duas pessoas no exército de Israel: que havia lança e que havia espada, e consequentemente escudo: Saul e Jonatas. Somente duas pessoas em uma nação. E por que o Senhor está dizendo, pastor Ricardo, que só havia isto? Porque é o que o texto está dizendo. Verso de número 22: e sucedeu que no dia da peleja não se achou nem espada nem lança na mão de todo o povo que estava com Saul e que estava com Jonatas. Porém, acharam-se com Saul e com Jonatas, o seu filho. Agora pense, meu irmão, diante de uma guerra, diante de uma peleja, alguém querendo se defender sem ter capacidade de reação, olha para um lado, o que tem na mão de um soldado é uma enxada, o que tem na mão do outro soldado é uma foice. Como nós podemos nos defender desta forma? Como nós podemos atacar desta forma? Agora perceba que Jonatas, no capítulo de número 14, verso de número 1, ele toma uma decisão, e é aqui que a igreja de Jesus Cristo se encaixa muito bem. Qual a decisão? Se há espada na minha mão, se há lança na minha mão, se há escudo na minha mão, eu não posso ficar parado, sairei à peleja. Agora perceba, meus irmãos, nós estamos em um trabalho festivo de inauguração de igreja, e eu quero deixar esta palavra muito bem fixada no coração da igreja do Senhor. Só havia duas pessoas que tinham espada, duas pessoas que tinham lança, duas pessoas que tinham escudo. Um decidiu lutar, o outro decidiu ficar debaixo da romeira. Olhe para cá, irmão, tem muita gente na casa do Senhor, muita gente que durante todo este período vai olhar
pessoas pregam bem, cantam bem, ensinam bem, mas o pastor não pode contar com eles. O pastor não pode dizer: dirige o culto para mim, ensina na escola dominical. Alguém está olhando e dizendo: meu pastor Ivan, mas ele tem lança, ele tem escudo, ele tem espada, e o ministério está olhando, mas eu não posso contar com ele. Ele quer sombra e água fresca, ele está com medo do exército, mas ainda tem na casa do Senhor aqueles que não estão olhando para o tamanho da peleja, estão olhando: eu fui andar a Agora olhem para cá, meu irmão. Jonatas saiu sem falar com o seu pai. Por quê? Porque se ele fala com o seu pai, qual seria a resposta de Saul? Vamos ficar. Deixe os filisteus da forma como eles estão. Qual tem sido a resposta de muitos crentes na igreja? E olhem para cá, meu irmão, eu tenho total liberdade para poder pregar aos irmãos. Você vai chegar na casa de crente, que a casa dele vai estar abarrotada de livro. A parede da casa dele não cabe mais nenhum diploma. É diploma disso, diploma daquilo, diploma daquele outro. Mas se você dizer para ele: vamos para a guerra, vamos lá para a peleja, vamos lá invadir o campo dos filisteus, ele fala: eu não posso. Que isso? Você vai ver crente muito bem capacitado, muito bem estudado, mas quando o Senhor faz um movimento na igreja, eles são o primeiro a dizer: para que isso? Não precisa de tudo isso. Deus não é surdo para você ficar gritando, mas ainda tem um Jonatas. Ô glória! Ô glória! Ô glória! Ô glória! O que você está fazendo, meu irmão, com a espada que ficou na tua mão, com a lança que ficou na tua mão, com o escudo que ficou na tua mão? Ou você estudou e se capacitou para isso tudo para ficar sentado? Ou você foi, fez isso e aquilo, se capacitou? E isso, irmão, agora olha aqui em mim, do jeito que os irmãos estão olhando. Eu disse aos irmãos que eu estou muito à vontade. Ou você está pensando que Jesus te batizou com o Espírito Santo, lhe deu capacidade espiritual para você ficar sentadinho, quietinho e não fazer nada na guerra. O Senhor está dizendo: eu te dei. Não, alguém levantou a mão para receber a palavra. Isso me motiva, isso acrescenta a minha fé. Eu quero te dizer uma coisa, meu irmão: é tempo da igreja desembanhar a espada, tirar a lança, segurar ela na mão e dizer: sou eu quem vou, sou eu quem vou. É tempo de alguém levantar a mão e dizer: Senhor, eu estou aqui. Você quer vir comigo na palavra? Só pergunta para você mesmo, não é para perguntar para o irmão que está do lado, não. Pergunta para você mesmo o que eu estou fazendo com as capacitações que Deus me deu. Saul está onde? Olha o versículo de número 2.
estava Saul na extremidade de Gibeá, debaixo da romeira. Um exército pronto para destruir o seu povo, e Saul na sombra. Um exército ameaçando o povo, e Saul na sombra. Um exército querendo tomar o povo, e Saul na sombra. Um exército querendo destruir o povo, e Saul na sombra. Agora olhe, meu irmão, os dias que nós estamos vivendo. Satanás está causando ruaça, não é lá no mundo não, às vezes é dentro da igreja, uma frieza espiritual. Já tem quem está despregando aquilo que foi pregado no passado, que Jesus Cristo cura, que Jesus Cristo batiza com o Espírito Santo, que Jesus Cristo levanta profeta, que Jesus Cristo entrega dom. Agora estão fazendo um trabalho ao inverso, irmã Kézia. Estão despregando, sabe por quê? Porque eles querem estar debaixo da romeira. Oh glória! Eu sei aonde Deus vai nos levar com esta palavra, mas nós vamos mergulhando junto. Oh glória! Oh glória! Oh glória! Oh glória! Oh glória! Glória a Deus! O exército cercando o povo, Saul na sombra. Quer que eu contextualize essa palavra? Família se destruindo, e muita gente aonde? Na sombra. Casamentos sendo dissolvidos, e muita gente aonde? Na sombra. Vidas sendo ceifadas pelo maligno, e muita gente aonde? Na sombra. Eu gosto desse silêncio também. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Oh glória! Para uma igreja que está na sombra, os demônios fazem arruaça. Para uma igreja, olhe bem aqui em mim, para uma igreja que está na sombra, os demônios fazem arruaça. Mas para uma igreja viva, santa, lavada com o sangue do Cordeiro, tomada pelo Espírito de Deus, lenta cobadas.
primeiro olhar que eu olho é para o púlpito. E como é que eles têm que ver o púlpito pegando fogo? É daqui que tem que sair graça, é daqui que tem que sair poder, é daqui que tem que sair virtude. Já tem alguém de mão levantada para receber esta palavra? Você está sentindo esse calor queimando no seu coração? Você está sentindo esse calor queimando na sua alma? Isso não é pregador, isso não é estratégia, isso é o Espírito de Deus te dizendo: sai da sombra, sai do comodismo, levanta do seu lugar, usa o talento que eu te dei, usa o talento que eu te dei. Eu sei quando o Espírito de profecia me move. Você tem orado, dito para Deus: Senhor, eu quero dormir, eu estou acordando perdendo sono na madrugada. Será que eu estou com insônia? Não é insônia não, meu irmão, não é insônia não, minha irmã. É o Espírito de Deus te dizendo: sai da sombra, sai da sombra, sai da sombra. Bate o joelho no chão. O joelho no chão e diz: Senhor, enche, porque para ser usado, pastor Dudu, nesses dias crente tem que ter coragem. Sabe por quê? Porque quando ele ouve alguém falando em línguas estranhas, tem alguém que julga, tem alguém que critica, tem alguém que fala que é meninice, tem alguém que fala que não precisa, mas rouba com tudo isso, meu irmão. Satanás não vai levar minha família, Satanás não vai esfriar a minha vida, Satanás não vai roubar o meu dom. Ah, já tem gente aí que saiu pra guerra. Cadê os crentes de guerra? Erga sua mão junto com a minha. Tem uma nuvem da glória de Deus. Tem uma nuvem da presença. Não. Receba desta graça que vem do alto. Receba desse poder que vem do alto. Receba desta virtude que vem do alto sobre a sua vida. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Meu Jesus querido,
Então receba a graça de Deus sobre a sua vida. Então receba a virtude do céu sobre a sua vida. Graça para pregar, graça para cantar, graça para ministrar, graça para ministrar cura. O Espírito de Deus renova a tua saúde. Você pediu saúde para que Ele te usasse nesta terra. Então, em nome de Jesus Cristo, receba a saúde. Então, em nome de Jesus Cristo, seja curado agora. O Senhor derrama saúde nos seus ossos. O Senhor derrama saúde nos seus nervos. O Senhor derrama saúde no seu corpo físico. O Senhor derrama saúde na sua mente. O Senhor derrama saúde nos seus nervos. O Senhor derrama saúde no seu coração. Seja cheio em nome de Jesus Cristo. De número 4, Jonatas ele precisa de atravessar 2 penhascos. Qual o nome do penhasco? Bozes e Sené. Qual o nome do penhasco? Bozes e Sené. A palavra Bozes quer dizer caminho brilhante. Aleluia. Mas a palavra Sené quer dizer moita de espinho. A montanha recebe o nome da vegetação que lhe ocupava. De um lado uma montanha lisa, limpa, com possibilidades de alcançar o topo rápido e facilmente. Era Bozes, era um caminho brilhante. Mas agora não era deste lado que a guarnição dos filisteus estavam. A guarnição dos filisteus se posicionam de frente para Bozes. O que eles têm na retaguarda? Sené, moita de espinhos. Qual era a dedução dos filisteus então? Que pela retaguarda, por uma montanha tomada de espinhos, nenhum israelita ousaria subir. Mas eles encontraram ou se depararam com um israelita, acompanhado do seu ajudante, seu pajem de armas, que quando ele chega na extremidade do penhasco, ele diz:
pelo caminho limpo, não vai dar para subir. Se não dá para subir pelo caminho limpo, irmã Adriana, nós vamos subir pela moita de espinhos. Só por causa desse eita glória do Ezequiel eu vou repetir isso. Qualquer pessoa no lugar de Jonatas iria desistir, iria olhar e falar: não está fácil, não tem como a gente ganhar, não tem como receber vitória. Mas quando ele chega e ele vê não dá para subir pelo caminho limpo, não foi esse que Deus preparou, mas Deus vai me revestir de força, vai anestesiar a minha carne, para que eu não sinta as furadas do espinho, dos espinhos desta montanha. Mas eu vou subir, oh meu irmão. Não vai dar para subir pelo caminho limpo e brilhante. Glória a Deus, aleluia. O inimigo vai olhar e vai dizer: meu irmão, por este caminho eles não vêm. Tem muita dificuldade, tem muito espinho, tem muito enrosco, tem muita prova. Isso daqui está muito difícil, por este caminho eles não vêm. Os filisteus param Bozes na frente. Se eles for vir, eles vêm por aqui. Só que eles se esquecem que um homem tomado pelo Espírito de Deus, ele não sente as furadas dos espinhos. Oh glória! Quando os filisteus disseram: por aqui ele não vem. Vem aqui comigo, meu irmão. Vem aqui comigo. Jonatas estava aqui, ó. O pajem de armas: nós vamos, meu senhor. Vamos. Nós estamos só em dois e a montanha é espinhosa. Vamos. Ele vai subindo. Ele vai subindo e o garoto atrás dele. E quando o garoto, ele olha para o garoto e diz o versículo de número 6: disse, pois, Jonatas ao moço que lhe levava as armas: vem. Em outras traduções, meu pastor Ivan, está escrito assim: sobe. Mas a montanha de espinho, pastor Dudu. Mas Jonatas está dizendo: sobe. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. E o menino vem subindo. Aí ele diz: vem, passemos a guarnição desses incircuncisos. Porventura operará o Senhor por nós. Porque para com o Senhor nenhum impedimento há. Meu Jesus querido, meu pastor Dudu, quando começou o trabalho em Pratinha, não era um caminho brilhante, era uma verdadeira moita de espinho. Quem sabe alguém olhou e falou: não vai para frente, o povo não converte, não vai dar certo. Mas alguém veio subindo a moita de espinho e dizendo: sobe, 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 porque quem vai fazer a obra não somos nós, quem vai fazer a obra é o Deus dos céus, é o Deus do... Você consegue sentir essa alegria na sua alma, meu irmão? E olhar para alguém que está do seu lado e dizer: sobe comigo, pastor Dudu, sobe comigo, meu pastor Ivan, sobe comigo, meu pastor Gessé. Mas está difícil, está espinhoso, mas Deus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Os espinhos furando e Jonatas dizendo: operará o Senhor. Os espinhos machucando e Jonatas dizendo: o Senhor vai operar. Olha, eu estou ouvindo glória a Deus aqui atrás
Isso me dá ânimo para pregar, meu irmão. Isso me dá alegria no coração. Isso é púlpito de Assembleia de Deus. Oh glória, os espinhos furando, ele dizendo: sobe, 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 sobe. Sabe por que sobe? Porque o caminho do justo não é para baixo, o caminho do justo é para cima. O Jonatas estava dizendo: nós vamos subir. Olha aqui em mim. Oh glória, oh glória. Os espinhos furando. E Jonatas dizendo: sobe. Aleluia. Lá na minha região, lá em São Paulo, tem uns espinhos que nós chamamos de arranha-gato. Tem pra cá também. Aquilo é terrível. Aquilo é terrível. O espinho é pequeno e crava facilmente na pele. Alguns historiadores, irmã Miriam, chegam a dizer que essa montanha Sené, ela era toda tomada por uma vegetação de espinhos que se assemelha a este espinho arranha-gato, fino, volumoso e que fere com facilidade. Mas Jonatas está olhando para tudo isso e dizendo: o Senhor operará. Não, já tem alguém chorando, já tem alguém de lenço na mão. Isso é culto assembleiano, meu irmão. E com todo respeito eu quero dizer: o nosso culto vai continuar assim. Exatamente neste modelo. É o modelo dos pais, mas é espinhoso para os dias de hoje. Mas nós estamos ouvindo alguém dizer: sobe, sobe. Não é para descer, não, é para subir. Não é para descer, não. Você está entendendo essa palavra profética? E eu já fechei a minha Bíblia. Você está entendendo essa palavra profética? Não é para descer, não, é para subir. Não é para entregar o cargo, é para subir. Não é para voltar para trás, é para subir. Não é para deixar de pregar, é para subir. Não é para deixar. Alguém levantou a mão para receber a palavra profética. Então, em nome de Jesus Cristo, fique de pé junto comigo. Chama esse violão aí, meu filho. Sobe. Isso. Sobe. 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 Você tem comunhão para isso? Então pega na mão desse irmão que está aí do seu lado. Eu vou te revelar um segredo da palavra.
sempre. Mas tem oposição, pastor Ricardo. O Senhor está anestesiando a sua carne. Não, eu sei que você crê no sobrenatural. Também não estou preocupado com quem não crê. Deus está te anestesiando. Você não vai sentir. Glória a Deus, aleluia. Oh, glória. Glória a Deus. Recalamaço. Uma coisa peço ao Senhor. Está ouvindo esse barulho? É barulho de quem está subindo. É barulho de quem está subindo. É barulho de quem está subindo. Está ferido, mas está subindo. Está machucado, mas está subindo. Está sangrando, mas está subindo. Para sempre, seu amor me sustenta nas minhas Uma coisa peço ao Senhor. Espírito Santo, vai dando lugar ao Espírito Santo.